Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, hoje especial com o árbitro do Mr. Olímpia, Tarek Elguind, que está aqui direto da Califórnia para realizar esse podcast conosco, um podcast importante, um podcast polêmico, mas um podcast também com uma ótima notícia. Tarek, seja muito bem-vindo novamente ao Ironberg Podcast. A galera do canal Renato Cariani te ama, cara. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade. Eu adoro estar aqui com vocês. Na verdade, seria melhor se eu estivesse presente aí no CT com vocês. Gosto muito também do Maurício, acho que ele faz um trabalho fenomenal e o podcast do Ironberg tem sido realmente uma das fortalezas do fisiculturismo brasileiro. E estou muito feliz de vir aqui fazer alguns anúncios e conversar com você sobre os últimos acontecimentos do fisiculturismo brasileiro. Bom, os últimos acontecimentos do fisiculturismo brasileiro, eu acho que por conta até da falta de competições, da falta de notícias, porque nós estamos aí num período de recesso de competições, foi mais brigas e polêmicas do que coisas boas, né? Se você parar para ver, nós estamos aí há aproximadamente 30 dias aí, vamos dizer assim, muito forte nos canais de fofocas, maromba, diante aí de tantas questões, desde a tentativa aí da Integral Médica, a tentativa aí frustrada da Integral de contratar o Ramon. Daquele dia em diante teve a foto dele vazada na internet, né? E o vazamento da foto dele veio a gerar essa polêmica inteira que até agora, pelo menos até agora, parece que não acabou. Olha, Cariani, vamos comentar sobre o Ramon, vamos comentar sobre o Brandão. Qualquer empresa de suplemento no Brasil gostaria de ter o Rafael Brandão. Qualquer empresa de suplemento no Brasil gostaria de ter o Ramon. Qualquer empresa de suplemento gostaria de ter Renato Cariani, Júlio Balestrin, Felipe Franco, Diogo Montenegro. Então a gente pode ver, lógico, essas disputas contratuais entre atletas como algo, né, frustrante, porque fica fácil para mim falar porque eu estou completamente por fora, eu não estou envolvido nessas contratações, não faço parte de uma empresa de suplemento, mas existe um fator que é beneficial, os atletas estão sendo prestigiados, valorizados, eles estão, né, o Ramon, o Rafael Brandão, todos eles estão evoluindo. Eu também acho que as empresas de suplemento também estão fazendo mais dinheiro. Eu vejo as marcas dominando, as marcas americanas estão sentindo a presença das marcas brasileiras, porque as marcas brasileiras estão sendo faladas aqui nos Estados Unidos. Então isso é ótimo para o nosso país. Então, com tudo na vida, Cariani, quando a gente tem uma evolução, a gente também tem que definir a narrativa, né? E eu tenho certeza que os atletas, no final das contas, vão resolver as diferenças deles nos palcos. O Rafael Brandão vai entrar no palco do Arnold, o Ramon vai entrar no palco do Arnold, eles vão fazer o trabalho deles, as empresas vão continuar fazendo o trabalho deles e o esporte vai continuar evoluindo. E uma das coisas que eu queria falar aqui, Cariani, é que não só os atletas estão evoluindo, as empresas estão evoluindo, o nosso esporte está evoluindo, mas a gente tem que evoluir em todas as partes do fisiculturismo brasileiro. E eu menciono isso com relação à imprensa, eu menciono isso com relação aos vídeos que a gente faz, os campeonatos que a gente faz, a conduta de cada esporte, de cada atleta. Isso é importante também, né? Sim, é importante, porque eu acho que é um período de amadurecimento e se tem tanta polêmica envolvida, é porque também tem muita paixão, Tarek. O brasileiro demonstra a cada dia ser mais apaixonado. E aí a sua paixão e admiração por um atleta ou por outro atleta, ou até mesmo o nível de fixação que ele tem dentro do conteúdo ligado, faz com que esses assuntos se tornem notoriedade. Eu vou dar um exemplo assim. Em período, por exemplo, de Big Brother, só se fala em Big Brother. E se tiver uma treta lá dentro do Big Brother, aí que se fala ainda mais. Se o Big Brother não tiver treta, ele passa batido.
Como nós estamos fora do cenário competitivo, a treta pra gente seria a competição. Quem ganhou, quem perdeu, por que perdeu, overall, discute, um defende o seu lado, outro defende o outro. Como não tem campeonatos, mas a galera é apaixonada, a galera acompanha, fala, tá, então o que a gente faz? Bom, vamos criar uma outra forma de polêmica. Já que não tem a competição, que é o ápice da polêmica ali, vamos criar polêmica entre os atletas. Eu tô falando isso dos canais informativos, tá? Não tô falando dos atletas. Tô falando que o atleta tá criando uma treta. Tô falando, os canais precisam de notícias. E por que eu falo isso? Porque ontem, por exemplo, subiu uma capa do Notícias Maromba, a Probiótica anunciou mais 3 atletas do time dela. E esses 3 atletas constituíam de um outro patrocinador. E aí eles colocaram assim, Integral perde 6 atletas para o Cariani. Pô, cara, como assim? Eu não sou o dono da Probiótica. A Integral Médica não perdeu nenhum atleta para mim. Os atletas que deixaram a Probiótica, a Integral Médica, fecharam com a Probiótica. Por mais que eu seja, de repente, o líder do time de atletas, ou até mesmo o responsável pela estratégia de contratação de atletas, existe uma instituição muito maior do que eu, que se chama Probiótica. E é ela quem é responsável. Imagina. Então eu sou o cara que cuido das contratações do Barcelona, vão falar assim, ó, o Paris Saint-Germain perdeu 6 atletas pro Cariani. Não, ela perdeu pro Barcelona, não perdeu pro Cariani. Por mais que, de repente, o Cariani seja ali o contratante, o articulador, cara, o institucional é quem contrata, quem patrocina, quem paga, inclusive quem tem que receber os méritos. Os méritos ou deméritos, não sei qual era ali a intenção da capa, mas aí colocou lá, aí colocou assim, aumenta o clima de rivalidade, aí colocou. Isso, a capa já gera um contexto que tira até, de repente, a nobreza do anúncio do atleta. O atleta fica em segundo plano no anúncio, o plano maior é a treta. Olha, Renato, primeiramente, existem canais e eu sou muito favorável a muitos canais. Eu gosto muito do Notícias Maromba, eu gosto muito do Sangue Marombeiro, a Maromba News, ele estava presente no Muscle Contest Brasil. Eu gosto desses canais, eu acho que eles têm feito um trabalho excelente com a propagação do nosso esporte. Alguns deles, quando a gente chegou no Brasil, eu decidi contratar, né? Os melhores canais eu decidi contratar. Eu vi o trabalho do Hugo Abaixo, e o trabalho dele é excelente. Ele agora faz parte da Muscle Contest International. E Tinho Lima, ele tem um conhecimento histórico fenomenal, ele faz parte da nossa equipe. O Leandro Ostia, muito inteligente, articulado, ele faz parte do nosso time, entendeu? Como eu já trabalhei com o Miguel Chaim, diário do culturismo, ele é um cara muito inteligente, ele já fez parte da Muscle Contest. E eu tenho a intenção de contratar mais canais, mais pessoas para trabalharem com a Muscle Contest, para terem o espaço, né, de se ser legítimo no mercado. Agora, Cariani, existem canais que não são legítimos, né? Existem canais que não são legítimos, que devem ser ignorados. E existem canais que, por exemplo, eu já mandei cartas jurídicas falando que eles não têm nenhuma permissão de fazer nenhum tipo de corte da Muscle Contest International ou do campeonato, entendeu? E por quê? Porque alguns desses canais só propagam ódio entre atletas, só propagam... eu não gosto de falar a palavra fofoca, mas só propagam ódio, coisas negativas, só propagam rivalidades desnecessárias. A gente teve uma treta, né, recentemente, e a treta foi o Lucas Coelho, que é um excelente atleta, foi para o Olímpia e falou, numa das lives que eu fiz com ele, que se ele tivesse no campeonato, ele teria ganho do Felipe Moraes. Para mim, isso é uma treta fenomenal, contribui para o esporte, porque os dois voltam para casa e eles vão treinar, eles vão ser melhores atletas. Agora, a discórdia pessoal entre o Rafael Brandão e o Júlio Balestrin não é interessante para mim.
Tenho certeza que não é interessante para a maioria das pessoas que estão no meio do fisiculturismo. É algo que aconteceu no passado. Logicamente, os dois têm uma interpretação diferente. Eu também não quero entrar no mérito de falar o que eles deviam fazer. Os dois são homens, eles decidem o que eles querem fazer. Mas qual que é a minha escolha? A minha escolha, eu não tenho interesse nenhum. As pessoas falaram, você não vai fazer uma live com os dois? Não, não vou. Não tenho interesse nenhum de saber a vida pessoal do Júlio Balestrin com o Rafael Brandão, o que aconteceu 3, 4 anos atrás, entendeu? E eu acho que alguns desses canais, inclusive eu acho que os canais das pessoas que trabalham com a gente tentaram evitar isso ao máximo. E acho que alguns desses canais, Notícias Maromba, Sangue Marombeiro, Maromba News, eles também têm que olhar para isso e falar, olha, eu posso arranjar mais visualizações fazendo um vídeo a cada 30 minutos falando, o Brandão brigou com o cachorro dele, cupom so and so. Aí o outro canal faz, não, agora o Brandão fez uma postagem, depois o Júlio Balestrin fez uma outra postagem. Se torna uma banalidade que o canal perde a credibilidade, entendeu? E se esses canais, e eu gosto de todos eles, mas se esses canais escolherem o caminho da banalidade, eu vou ter que colocar alguns deles no conjunto de canais que são banais, que só criam ódio, que só criam besteira, que só falam mal de atletas, e esses canais são indiferentes para mim, entendeu? Eu não assisto e falo para as pessoas não assistirem, e eles não têm permissão nenhuma de filmar os nossos campeonatos. Mas eu digo aqui claramente, Cariani, eu e o Tamer somos a favor de qualquer forma de expressão, mas a escolha da expressão tem consequências. O que o Cariani faz no conteúdo dele tem consequências, entendeu? As consequências são positivas. O que o canal da Integral Médica faz tem consequências, as consequências são positivas. Todos os canais que pegam esses cortes, eles têm consequências. Se eles escolherem consequências negativas para ter mais visualizações, é a escolha deles. Mas existem consequências com relação a isso, entendeu? Da mesma maneira que existem consequências para o Júlio Balestrin e para o Rafael Brandão. Eu tive a oportunidade de falar com eles. Se eu tivesse que aconselhar os dois, eu acho que nenhum deles ganhou nada com isso. Nenhum deles ganhou nada com isso. O Júlio Balestrin é um dos melhores técnicos do mundo. Eu acho que teve uma divulgação de que ele e o Ramon iam iniciar a preparação junto. Eu quero assistir esse conteúdo, correto? O Brandão falou que vai começar a preparação dele para o campeonato do Arnold. Eu quero ver a preparação dele, entendeu? Então isso tirou o foco de dois ícones do nosso esporte que estão no momento de ouro. Eu não me importo com essas brigas pessoais. Agora, se os dois quiserem entrar no palco e competir um com o outro, perfeito. Fazemos os cortes deles falando que um vai ganhar do outro. Agora, o que aconteceu 5 anos atrás, num backstage, falando um da mulher do outro, eu não tenho interesse nenhum com relação a isso e peço para que as pessoas que trabalham conosco, como a Seu Contas, para evitar esse tipo de besteira, porque não é o caminho onde o Tamer e eu visualizamos o fisiculturismo brasileiro. Eu acho que... Eu concordo também, eu acho que é isso. Eu acho que o YouTube, ele trabalha por visualização. E as pessoas, elas geram conteúdo. E aí você começa a levar o conteúdo de discussão, de treta, com tanta relevância, que aí o conteúdo informativo ele vira em segundo plano, porque às vezes a pessoa não tem tempo para assistir tudo. E aí ela acaba assistindo muito entretenimento, porque esses vídeos de discussão, de treta, é entretenimento. E às vezes acaba deixando de acompanhar algo em relação ao esporte, em relação ao treinamento, em relação à nutrição, coisas que poderiam agregar mais na vida dela. Mas como você mesmo bem disse, nós temos que respeitar a liberdade de expressão. Então, o máximo que eu fiz no vídeo, e eu deixo aqui claro, eu adoro o trabalho que o Marcelo Notícias Maromba faz. O único comentário que eu deixei lá no vídeo, eu falei assim, poxa, depois ninguém entende porque eu tô em todas as tretas. É um anúncio da probiótica
e colocaram que o time do antigo patrocinador tá perdendo 6 atletas para mim, né? Então eu fui a capa. Eu só Olha, falei assim, Cariani, não sou o dono da empresa. Desculpe,